Amados, o sermão que será lido esta manhã foi escrito pelo reverendo Clarence Bauman, pastor na igreja de Smithville, da Confederação das Igrejas Reformadas Canadense. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Essa é a leitura complementar da pregação. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos agora ao livro do profeta Isaías, capítulo 12. Capítulo 12, vamos ler o capítulo 12 inteiro, mas a pregação será apenas no versículo 2a. Isaías, capítulo 12. Diz assim a palavra: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E a pregação tem como base o versículo 2, a primeira parte, que é: Eis que Deus é a minha salvação. Oremos. Grande, poderoso, justo e bendito Deus, mais uma vez estamos aqui atendendo a Tua convocação para ouvir a pregação da Tua palavra, para sermos instruídos, encorajados, edificados, para que possamos enxergar aonde precisamos crescer, para que tenhamos força para lutar contra aqueles pecados que têm nos assolado. Senhor Deus, damos graças porque o Senhor há de nos falar pela segunda vez nesse dia. E damos graças também por, mais uma vez, pelos fiéis ministros que têm providenciado os sermões e as pregações para que o teu povo seja edificado. Damos graças também pela vida do reverendo Clarence Bauman, por todo o seu trabalho e tudo que ele tem feito para edificar o teu povo. Que o Senhor continue a usá-lo para fortalecer o teu povo, para que ele também seja instrumento útil para a promoção do teu reino, Senhor. Dá que cada um aqui possa ouvir com os corações abertos, os ouvidos abertos, para receber a palavra como a tua palavra, como da tua boca. E mais uma vez eu te peço
eu, este pequeno servo, que nenhum defeito, nenhuma dificuldade minha atrapalhe os teus filhos de receberem o teu cuidado por meio desta pregação. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, Isaías 12 é o capítulo de encerramento de uma sessão de Isaías que começou no capítulo 6. Se vocês se lembram desses capítulos, dos 6 a 11, há neles muita ênfase na santidade de Deus e, portanto, no julgamento que deveria se seguir aos pecados persistentes do seu povo. Sim, havia destaques do Evangelho nesta sessão também, particularmente quando o profeta anunciou, no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, e que do tronco de Jessé sairia um rebento, capítulo 11, versículo 1. Mas a tendência geral foi certamente de admoestação e aviso de condenação iminente sobre o pecado. Em uma palavra, o Senhor não estava satisfeito com o seu povo. E exatamente por essa situação, o capítulo 12 é notável e talvez até surpreendente, pois este capítulo tem um tom tão positivo e fala de forma tão exuberante de quem Deus é e do que Ele fez. Como então esse capítulo se encaixa com os capítulos anteriores? E por que Isaías encerra essa sessão de sua profecia desta forma? Esta é uma pergunta muito importante por causa do que isso nos ensina em meio às nossas fraquezas. De forma específica, é exatamente em meio às fraquezas que podemos e temos a permissão e, portanto, o dever de continuar cantando cânticos de louvor a Deus por causa de quem Ele é. Então, meus irmãos, eu resumo o sermão de hoje com o tema Jerusalém canta, Deus é a minha salvação. E nós vamos ver o que significa esse cântico, por que esse cântico é possível e o que isso significa para nós hoje. Então vamos ao primeiro ponto, que é o que significa esse cântico. Quem, irmãos e irmãs, canta as palavras do nosso texto? Bom, de acordo com o versículo 1, onde diz, dirás, pois... Da mesma forma, no versículo 4, direis naquele dia, o profeta Isaías trabalhou na cidade de Jerusalém e, portanto, é seguro e apropriado compreender que a palavra tu, que está implícita no dirás, refere-se ao povo de Jerusalém. Vamos nos lembrar do contexto dos capítulos anteriores. Acás, lembram do rei Acás? Um rei mau em Jerusalém, no trono de Davi. Um rei que não tinha nenhum respeito pelo Senhor Deus. E o povo? O povo estava muito bem ali com essa sua impiedade. E por causa da impiedade do rei e do povo, o Senhor, fiel como Ele é, fiel às suas promessas da aliança, fez com que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, cercassem Jerusalém com seus exércitos combinados. E essa realidade, obviamente, afetou a vida diária na cidade. O profeta Isaías teve permissão para dizer a Acás e a Judá que Deus os libertaria do cerco desses dois reis. Mas uma calamidade pior abateria Jerusalém, pois o vácuo que esses dois reis deixaram seria preenchido pelos assírios, um inimigo mais formidável e mortal que os exércitos da Síria e de Israel. Daí, então, Isaías trouxe um outdoor em Jerusalém, que gritava, rápido, despojo, presa segura, e também um bebê com este mesmo nome. Os assírios seriam rápido, despojo, presa segura. Não é bonito? O capítulo 10 chega até a desenhar uma imagem do exército assírio chegando, cada vez mais perto de Jerusalém,
a ponto de as pessoas da cidade verem os soldados assírios sacudindo os punhos para a cidade. Vocês podem ver isso depois no versículo 32 do capítulo 10. Imagina o quão assustador não foi? Você também deve se lembrar do que Deus promete fazer aos assírios, os agressores do povo. Em Isaías 10, 33, está escrito: Eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. Os de alta estatura serão cortados e os altivos serão abatidos. Nós entendemos o ponto. O Senhor, como lenhador divino, cortará a poderosa árvore da Síria. Mas ainda, como horticultor-chefe, o Senhor fará com que o rebanho cresça do tronco de Jessé, que os assírios deixariam. Na verdade, não seria um tronco, seria apenas um toco. E esse rebento é, obviamente, Jesus Cristo, sobre quem o Espírito do Senhor repousará, para que ele governe com sabedoria e entendimento. Isso está lá no capítulo 11, versículo 2. E, como resultado, haverá tal paz em seu reino, que o lobo habitará com o cordeiro. Capítulo 11, 6. Isso, meus irmãos, é o paraíso restaurado. São notícias maravilhosas. Poderia dizer, são notícias emocionantes. Eu posso dizer com as minhas lágrimas. Esse é o contexto, irmãos e irmãs, em que o nosso texto tem o seu lugar. Dada a promessa sobre o rebento de Jessé, não estamos surpresos ao ler as palavras de Isaías em nosso texto, que diz: Deus é a minha salvação. Lemos essa frase no sentido de que o Senhor Deus libertou o seu povo dos temidos assírios. E certamente, esse é o motivo para o povo de Jerusalém louvá-lo e confiar nele. É mesmo maravilhoso. Agora, é certamente verdade que somente o Senhor poderia e iria libertar Israel dos assírios que se aproximavam. Mas aqui está a questão. O que o povo de Jerusalém vai querer dizer quando diz que Deus é a minha salvação? Para focar a questão, então, o que eu quero dizer? O que muda se o texto dissesse Deus é o meu Salvador? Qual a diferença? A confissão de que Deus é a minha salvação é o mesmo que uma confissão de que Deus é o meu Salvador? Será que é a mesma coisa? Não, meus irmãos, não é a mesma coisa. As duas coisas são diferentes. Um Salvador é uma pessoa que traz a salvação. O Salvador faz alguma coisa. Ele faz o quê? Ele salva. E o seu produto, o resultado do seu trabalho, é a salvação. A diferença entre o Salvador e a salvação é a mesma diferença entre o construtor e a construção, ou, podemos dizer, o edifício. O construtor é a pessoa que faz algo e o edifício é o resultado do seu trabalho. O povo de Jerusalém então dirá: Deus é a minha salvação. Isto é, Deus é o edifício e não o construtor. É claro que Deus também é o construtor. Deus é o Salvador. Mas não é isso que alegrará as pessoas agora. Então, aí está a pergunta. O que significa que Deus é o edifício? O que significa que Deus é a minha salvação? Em vez de Deus ser o meu construtor, o meu Salvador? Com os olhos da minha mente, posso ver facilmente a diferença entre um construtor e um edifício. E também entendo que o prédio, a casa que o construtor construiu, é aquilo que me dá aconchego e proteção. No final das contas, irmãos, nós precisamos da casa e não do construtor. É a casa que a gente aprecia, que a gente descansa, que a gente come.
Enquanto, irmãos, o construtor estiver ocupado construindo a casa, eu não poderei desfrutar do calor e da proteção que o seu prédio proporcionará. Da mesma forma, é da salvação que necessito e aprecio. E, enquanto o Salvador estiver ocupado a preparar a sua salvação, não poderei desfrutar da paz e da segurança que esta salvação proporcionará. Voltamos, pois, à nossa pergunta. O que Isaías quer dizer quando diz que Deus é a minha salvação? Ele quer dizer, congregação, que o próprio Deus é o edifício no qual os salvos encontram descanso. Veja, o nosso Deus não está preparando conforto e segurança para os seus fora de si mesmo. Ele não é como um construtor que vai lá construir a casa e depois vai embora. Não. Deus está preparando conforto e segurança para os seus dentro de si mesmo. Sim, o edifício, a segurança, a salvação que Ele está preparando é Ele próprio. Deixa eu mudar um pouquinho essa analogia para ver se eu trago mais luz a esse ponto. A Bíblia fala em outra parte sobre Deus ser o pastor de suas ovelhas. Pensem no Salmo 23. Nós entendemos que o pastor conduz as suas ovelhas para os pastos verdes e defende as ovelhas dos lobos. Mas o que ele faz com um cordeirinho depois que ele é atacado? Ele espanta o lobo com o seu cajado e assim é um salvador para aquele cordeiro. Mas ele não é só um salvador, pois depois de salvar o cordeiro, ele o pega nos braços e o embala. Nós vemos isso em Isaías 40, 11. E é nesse momento, que o cordeiro se sente seguro, pois agora ele tem a salvação nos braços do seu Salvador. Esse pastor tornou-se a salvação deste cordeirinho. E é essa a sensação de libertação, o calor, a segurança e a proteção que os braços do pastor representam. É a esse ponto que Isaías quer chegar com a confissão do nosso texto. Dizer, Deus é a minha salvação, é dizer que a segurança e a proteção estão em Deus, ou melhor, são o próprio Deus. Deus envolvendo o seu povo de forma tão completa em seus braços, que ali só há paz, segurança e salvação para eles. Eles estão tão achegados ao seu seio, são tão seus, que não resta mais nenhuma ameaça. Quão notável, quão maravilhoso é, não é mesmo, meus irmãos? Imagina, Deus é a nossa salvação, nós estaremos no braço do nosso Deus completamente. E dado o contexto histórico, esse cântico reflete um evangelho glorioso. Aqui está a libertação dos invasores, mas ainda aqui há tanta segurança nos braços de Deus que nenhum futuro invasor poderá tocar nos que são de Deus. Que deleite, meus irmãos! Agora o resto do versículo 2 também se encaixa. Veja, terei confiança e não temerei. De fato, quem está acolhido nos braços de Deus, o Deus Todo-Poderoso, não precisa ter medo. Nós entendemos isso. A próxima parte do versículo 2 também se encaixa muito bem. E diz, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. O Senhor. Se vocês repararem na Bíblia de vocês, está escrito com letra maiúscula. Sim, este é o Todo-Poderoso, Yahvé, que estabeleceu sua aliança de amor mesmo comigo. O fato de eu ter permissão para ser envolto em seus braços onipotentes
me dá todos os motivos de me gabar que Ele é a minha força, pois o poder do seu braço forte certamente me protegerá. Sua força é minha, é para mim. E é por isso que minhas canções não serão canções sobre amor, canções sobre solidão ou sobre anseios, mas minhas canções serão sobre Ele. Ele não apenas me resgatou de alguma provação qualquer e depois me deixou aberto a novos ataques, mas Ele me libertou de todas as provações. Ele me envolveu em seus braços para me proteger nos tempos que virão. Ele não construiu para mim apenas uma casa onde eu me sinta seguro, mas que pode pegar fogo a qualquer dia, ou então ser devastadas por inundações, ou até ser arrombada por autoridades hostis. Não, mas Ele fez de si mesmo a minha casa, a casa para que nenhum incêndio, enchente ou inimigo possa me tocar. Nas palavras finais do versículo 2, ele diz: Ele se tornou a minha salvação, ou melhor, Ele é, para mim, a própria salvação. E não é de admirar que o versículo 3 possa seguir-se. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Água da onde? Água do poço que é Deus. Deus é o nosso próprio poço que mata a nossa sede para sempre, da qual nós nunca teremos de novo. E dia a dia, nos altos e baixos da vida, você pode tirar a água da vida do Deus, o Deus que o envolveu em seus braços. Não lhe falta nada, absolutamente nada. E o quadro é tão rico, e a segurança é tão certa, a alegria tão profunda. É um quadro que amamos, e nós queremos cantar isso também. Mas isso também levanta uma outra questão. Como é possível cantar uma música assim? Lembram do cenário? Cenário de ataque, de perseguição, de perigo. Então vamos ao nosso segundo ponto. Por que que este cântico é possível? O povo de Jerusalém, diz Isaías, quem cantará esse canto encantador? É o povo de Jerusalém. Esse povo de Jerusalém era, percebemos, pecador, como eu, como todos nós, com quem o Senhor Deus estabeleceu sua aliança de graça e carregava em seus corpos o sinal e selo dessa aliança na circuncisão. Mas esses filhos de Deus, por aliança, não faziam questão de viver de acordo com esta aliança. De acordo com o capítulo 1, Deus estava tão enjoado com as transgressões do povo que chamou os governantes de Jerusalém de Sodoma e o povo de Jerusalém de Gomorra. E ele fez isso apesar dos incontáveis sacrifícios que apresentavam a Deus no templo. O Deus que vivia nesse templo, por sua vez, era totalmente santo, como Isaías mesmo viu em sua visão no capítulo 6. Até mesmo os anjos escondem os seus rostos deste Deus glorioso, enquanto grita incessantemente uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele contraste entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do povo levou Isaías ao desespero. Ai de mim, estou perdido. E por quê? Por que ele estava perdido? Pois habito no meio de um povo de impuros lábios. Este é um quadro radicalmente diferente da deliciosa confissão do nosso texto. E além disso, entre esta visão do capítulo 6 e o cântico do nosso texto, há 5 capítulos que giram em torno do tema daquelas palavras publicadas naquele outdoor. Vocês lembram? Rápido despojo, presa segura. Palavras que profetizam as maldições da aliança que Deus derramará sobre Jerusalém.
Então, como? Como a música do nosso texto pode ser possível? Como se pode cantar isso do lado desse outdoor? Essa questão é muito importante. Simplesmente porque queremos confessar também que Deus é a minha salvação. E sabemos também que nós somos pecadores. Observe então, amados do Senhor, o que diz o cantor na segunda parte do versículo 1? Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Sim, já se falou muito sobre a ira de Deus contra o povo de Jerusalém nos capítulos anteriores. Mas agora, Isaías diz ao povo de Jerusalém que eles confessarão naquele dia que a ira de Deus se afastou. E por quê? O que motivou o afastamento da ira de Deus? Aqui, congregação, está simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo, tal como deveria ter sido proclamado no templo de Jerusalém naquela época de Acás. Mas Acás tinha fechado as portas do templo e assim silenciou a proclamação oficial do Evangelho que acontecia. Mas a incredulidade do rei não muda a realidade do Evangelho. Não impede que Deus faça como prometeu no Evangelho. Nosso Deus é fiel, Ele não muda. E qual é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte: o pecador deveria morrer, mas o animal morre no lugar do pecador. Era isso que os israelitas viam no templo. Isto é, a ira de Deus, que era justa, deveria cair sobre o pecador e destruí-lo. Mas ele é poupado desse julgamento, porque a ira de Deus é desviada. Este, obviamente, é o glorioso evangelho do perdão de pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor Deus derramou o castigo que merecemos por causa dos nossos pecados. Mas foi Cristo quem recebeu essa pena em nosso lugar. E Cristo sobreviveu ao fardo esmagador dessa raiva, mas ele expiou o pecado e reconciliou pecadores com Deus. Como o anjo disse a Isaías na visão do capítulo 6, depois de ter tocado aos lábios de Isaías com uma brasa incandescente, lá no altar do templo: eis que isto tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 7. Essa, meus irmãos, é a boa notícia. A boa notícia que está por trás do cântico do nosso texto. Deus tornou-se salvação para os pecadores de Jerusalém, de modo que eles tenham segurança nos seus braços, por causa da obra de Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar? Pessoas que Deus iguala a Gomorra cantam que Deus é a minha salvação. Meus irmãos, se essas pessoas chamadas de Gomorra cantaram esse cântico, por que nós não devemos cantar esse cântico? Deus é a minha salvação. Deus é a nossa salvação. E a razão para que nós cantemos e eles também, não é que por meio do seu arrependimento ou boas obras eles possam fazer isso. Não é que eles impressionaram tanto a Deus a ponto de ganharem o direito de cantar esse cântico. Em vez disso, meus irmãos, qual é a razão de nós podermos cantar esse cântico? A razão é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Este é o evangelho da livre graça, onde tudo depende da misericórdia de Deus. E essa misericórdia é muito abundante. Essa misericórdia, é claro, não se limitou ao povo dos dias de Isaías, não.
Não servirá colocar um sinal de igual entre o povo de Jerusalém de muito tempo atrás e nós hoje. Nós não somos eles, mas continua a ser o fato que nossos pecados testificam contra nós, de modo que nós não temos o direito, dentro de nós mesmos, de pensar em Deus como nosso Salvador, muito menos de pensar nele como a nossa salvação. E não há nada que possamos fazer para mudar a opinião de Deus sobre nós. No entanto, também nós podemos cantar aquele cântico de Isaías 12. Sim, nós podemos. Não por causa das nossas obras, mas por causa da sua graça em Cristo. Jesus, o nosso Salvador. E isso está lá em Efésios 2. Então, congregação, isso é o próprio coração do Evangelho. O Deus vivo, eternamente santo, é a salvação para os pecadores. Isso somente pela sua graça. Que maravilhoso, que gloriosamente maravilhoso. Mas, então, o que isso significa para nós hoje? Segue uma consequência óbvia. O versículo 4 diz assim: o povo de Jerusalém dirá um ao outro: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Mas a conversa da cidade encorajará uns aos outros a fazerem isso. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Notável. Nos dias de Isaías, as pessoas de Jerusalém chamavam-se de cristãos. Vou usar esse termo, como se eles fossem os cristãos de hoje. Mas a sua religião era superficial. Era tudo exibição, muitos sacrifícios, muitas orações, mas nenhum coração nisso tudo que eles faziam. E segundo o capítulo 5, as conversas das cidades eram o quê? Adquirir imóveis, onde achar o melhor vinho, curtir músicas e festas, e tudo isso sem a consideração do nosso Senhor, nosso Deus. E isso vai mudar na medida em que a conversa não seja mais sobre casas e cerveja, e carros e esporte, negócios. Isso vai mudar quando a conversa passar a ser encorajamento mútuo para o louvor do Senhor. Meus irmãos, da mesma forma que os nossos irmãos israelitas viviam uma vida nominal, nós podemos estar vivendo também. E é por isso que nós temos que pensar no que fazer para mudar. E o Senhor, com essas conversas, poderá ser louvado, poderá passar, as nossas conversas poderão passar a levar o Evangelho e a sua identidade, abençoando uns aos outros com a minha salvação. Podemos levar isso dentro da congregação e devemos levar para as nações. E isso incluiria até os assírios, que outrora cercaram e oprimiram a cidade. Mas ainda as canções nas ruas de Jerusalém não serão mais ainda, né? Que dessa forma as canções nas ruas de Jerusalém não serão mais cantigas sobre amor, anseios e solidão, mas serão canções que exaltam o Senhor Deus, canções construídas, por assim dizer, com base nos Salmos de Davi, canções com o sabor do saltério, canções centradas em Deus. E quando isso aconteceu? Sem dúvida, congregação, houve momentos na história de Jerusalém em que o clima da cidade foi precisamente o descrito em Isaías 12. Pense no alívio da cidade nos dias de Ezequias, quando 185.000 soldados assírios foram encontrados mortos fora das muralhas da cidade. Pense na alegria dos dias do rei Josias,
quando o livro da lei foi encontrado e o rei liderou o povo na celebração da Páscoa. No entanto, é especialmente a alegria de Atos 2, a qual precisamos pensar aqui, pois esse humor da igreja segue-se diretamente ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz e ao derramamento do Espírito Santo. Através da obra de Cristo, ele se tornou o nosso Emanuel, Deus conosco. E isso quer dizer que ele se fez mais do que o nosso Salvador. Ele também se fez o nosso pastor, que nos mantém com segurança em seus braços. Ele é a nossa salvação, a nossa segurança, a nossa proteção. Ele derramou o seu Espírito Santo para encher o seu povo com a sua presença. Que segurança! Que segurança isso dá em face aos ataques do Satanás. Não é de admirar, então, que a igreja de Atos, no capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. A igreja de Pentecostes, as conversas da igreja de Pentecostes, não giravam em torno de como aumentar as suas posses, ou onde ficava o melhor restaurante. E também não era sobre quem ganhou qual jogo e onde a pesca era melhor. Mas o assunto era sobre Deus ser a minha salvação. Era sobre o encorajamento para tornar conhecido entre as nações este maravilhoso evangelho. As músicas que cantavam não vinham do rádio ou do bar, mas vinham das Escrituras. Porque essas músicas giravam em torno do tema da identidade de Deus como a minha salvação. E sim, o efeito dos seus cânticos e das suas palavras foi profundo. A palavra do Senhor cresceu poderosamente em Jerusalém e, em última análise, até aos confins da terra. Até nós ouvimos da maravilhosa obra de Deus em Jesus Cristo para com os pecadores que não merecem, para que nós também possamos confessar e cantar: Deus é a minha salvação, não por causa de nossa obra ou do nosso esforço, mas estritamente por causa da graça infinita de Deus em Jesus Cristo. Por isso, temos a segurança, diante da dor da vida, diante dos ataques do Satanás, estamos seguros nos braços do soberano Pai. Assim, temos algo encantador sobre o que cantar, algo maravilhoso sobre o que conversar e algo infinitamente rico para compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Então, meus amados, aqui está uma pergunta que permanece sempre. É sobre o que de fato vocês estão cantando. Vocês estão cantando que músicas, meus irmãos? Quais letras de música vocês cantarolam quando estão no carro, no ônibus, nos afazeres de casa? São músicas que captam o tema de Isaías e o que o impulsiona nas suas conversas? São as coisas boas e a diversão dessa vida? Os prazeres dessa vida? Ou as conversas que vocês têm são relacionadas à sensação de segurança e proteção que você sente, porque o Senhor Deus é a sua salvação? E os seus pensamentos, meus irmãos? O que está empurrando os seus pensamentos? São as preocupações dessa vida? O sustento? O trabalho? O perigo? Ou então é o deleite pelo Deus que fez tudo isso por você? Ou então, vejam, meus irmãos, a missão
O compartilhamento dos prazeres do Evangelho com os desconsolados é alguma coisa importante para vocês? Vocês estão vivendo, meus irmãos, pregando esse Evangelho aonde vocês estão? No trabalho? Cantando onde vocês passam? Porque o que vai levar a palavra de Deus não é planos evangelísticos por aí, de fazerem cantatas, não é isso. Isso nunca foi o meio de levar o Evangelho. O meio de levar o Evangelho e a salvação é a nossa vida. É a nossa vida cantando a palavra do Senhor. São as nossas conversas com os nossos irmãos e com as pessoas que estão ao nosso redor sobre a segurança que é estar no Senhor. Em uma palavra, o cântico de Isaías 12 destaca a infinita graça de Deus soberana sobre os pecadores que nada merecem. A graça é tão grande que os pecadores não podem deixar de explodir em cânticos de louvor. Cantem comigo, meus irmãos. Deus é a minha salvação. Amém.